Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do debate do jogo aberto. Nata Fan, Denilson, Gabi, Ronaldo, todo mundo comentando sobre esse imbróglio aí entre Flamengo e Corinthians, né? Mais uma vez sobre o caso Hugo Souza. O Corinthians ainda não pagou a multa, né, referente ao jogo de domingo, né, onde o Flamengo se classificou em cima do Corinthians. Vamos ver aí Renata Fan falando tudo aí junto com o Denilson e outros comentaristas. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Cada dia uma novidade, uma notícia ruim, algum empresário que aciona na justiça o Corinthians. E eu queria falar da questão do Hugo Souza, porque o Timão, ele aceitou pagar 3 multas rescisórias, 3 multas de contrato para o Flamengo para utilizar o Hugo Souza. Poderia, desde o dia 10 de outubro, já ter quitado, organizado essa situação. Então, hoje, ao que consta, ele tem que pagar ainda para o Flamengo até o dia 30 de novembro 7,3 milhões de reais. Nisso, engloba 1 milhão de reais do contrato de empréstimo, mais esse 1,5 milhão de reais das multas por utilizar o jogador e o restante que já estava acordado. E a gente está falando de 50% dos direitos do Hugo. E aí, esse dinheiro seria pago em 4 parcelas em 2 anos, uma em janeiro, outra em julho do ano que vem, a mesma coisa em 2026. Então, o Corinthians vai ter que quitar logo, porque o Hugo daqui a pouco vai despertar interesse de outros clubes. Se já não tiver despertando interesse, se não tiver despertando interesse e com essa questão que você citou aí do Corinthians ter que pagar o Hugo, se não pagar, o próprio empresário vai colocar o Hugo no mercado. Ó, o Hugo está à disposição. E alguém vai vir e vai comprar o Hugo, porque ele provou no Corinthians que ele é um grande goleiro. Ele passou pelo Flamengo, cria do Flamengo, às vezes não teve tanta oportunidades. E aí ele vai para o futebol português, se eu não me engano, volta para o Corinthians e ele mostra que ele é um grande goleiro, jovem e um grande goleiro. E o Marcos Braz deu uma declaração dizendo, inclusive, que quanto mais o Corinthians quiser pagar multas pelo Hugo, melhor para o Flamengo. Vamos ouvir e ver. Primeiro, mais 500 mil reais. A definição é essa, mais 500 mil reais, totalizando 1,5 milhão de reais que eles têm que pagar. E até agora, eles não apresentaram a documentação que a gente entende que nos deixa com segurança em relação à compra efetiva do atleta. E a gente vai esperar isso com muita tranquilidade. Quando isso acontecendo, o Flamengo ainda continua com 40% do atleta. É importante você ter uma posição grande num jogador aqui no Corinthians, seja lá quem for, ou o Hugo ou qualquer outro, porque é um jogador que ele vai se valorizar aqui ao natural. Agora, a gente precisa que esse primeiro passo aí seja definitivamente se concretizado. Enquanto não se concretizar, fica como é que tá. Entendeu? Eu queria botar até um amistoso para ganhar mais 500 mil reais. Tá bom, valeu, gente. Bom quando ganha, né? Tirou um sarrinho, foi irônico. Quando ganha, aí a hora, né? Aí depois tem que esperar. Lembra? Exato. Real Madrid, sua hora vai Esse chegar. É o futebol. Faz parte do futebol, essas provocações. Odê, agora realmente o Flamengo nessa... Eu estava pensando aqui, o Felipe Luiz, em 4 jogos apenas como técnico do Flamengo, são 2 vitórias, 1 derrota e 1 classificação. Então já começa grande, começa com moral a sua carreira. Flamengo a mesma coisa, agora dá para pensar em Copa do Brasil, vai ser a prioridade mesmo, está na final. Em contrapartida, o Corinthians, a gente sabe que os problemas vão se multiplicando e quinta-feira já tem o Racing, a Sul-Americana, não é? Aliás, antes da Sul-Americana, teremos hoje Libertadores. Hora de falar do Malvadão sob o comando do Filipinho Jesus. O Fla ganhou 2, empatou 1 e perdeu 1, mas conquistou a vaga, que é o mais importante. Quem conta pra gente todos os detalhes é o nosso mini Homem de Ferro, com o tupete mais lindo da Tijuca, ele, Thiago Carvalho. Vamos ver. No futebol, o tempo é subjetivo. 90 minutos pode ser pouco, assim como 5 pode ser tempo demais. Cada caso precisa ser avaliado de forma individual. Fato é que em menos de 30 dias, Felipe Luiz ajustou no Flamengo os ponteiros de um relógio que não pareciam mais funcionar. No dia 30 de setembro, Tite era desligado do clube depois de uma vitória magra contra o Atlético Paranaense e já sem o apoio da torcida após a eliminação na Libertadores. Naquele mesmo momento, Felipe Luiz era anunciado como uma espécie de salvador. Sem nunca ter comandado um time profissional,
o ex-jogador assumia a responsabilidade de tentar salvar o ano, já sem tanto tempo assim. E já que tempo é subjetivo, vamos deixar mais específico. A menos de 70 dias do final da temporada e a 2 de uma semifinal de Copa do Brasil. Esse desafio pode parecer uma pressão gigantesca, mas para mim é um privilégio poder estar liderando e guiando o melhor elenco da América até o caminho onde eu quero levar. No balanço ainda curto de trabalho, podemos dizer que o saldo é positivo. Em 4 jogos, são 2 vitórias, um empate e uma derrota. A classificação para a 3ª final consecutiva de Copa do Brasil dá ao torcedor a esperança de terminar o ano com mais um título em mãos. O pessoal cobra o título, mas como é difícil chegar todo ano em finais. Como é difícil. E o Flamengo está ali todo ano. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. E às vezes até peca por querer ganhar todos, né? É difícil o calendário, mas com o grupo que tem e com o elenco que tem, o Flamengo pensa muito grande, né? Então, e como eu repito, não é fácil estar nessas finais. Mas se no mata-mata o Flamengo só depende de si, no Campeonato Brasileiro o sonho está mais distante. Quis o destino que a primeira e única derrota de Felipe fosse justamente do clássico contra o Fluminense. Depois do jogo do clássico que a gente perdeu, com certeza deve ter sido uma das piores noites minhas no futebol. A primeira derrota doeu muito. Na manhã seguinte, eu acordei, eu entrei no CT e me animei de novo. E recebi uma mensagem do meu grande amigo René Simões, que parecia que estava dentro do meu cérebro, falando tudo o que eu estava sentindo. E tive uma troca com ele dessa primeira derrota como treinador profissional. É uma experiência interessante, dura, mas claro que ia chegar, eu sabia disso. Uma coisa é certa, eu tenho plena certeza do que eu acredito, das minhas convicções, do que é o jogo, das minhas ideias, e eu não vou abrir mão disso. Ganhando ou perdendo, eu vou continuar na linha. Mesmo com um jogo a menos em relação aos líderes do campeonato, as chances de título no Brasileiro são consideradas difíceis. Com apenas a 10ª melhor campanha no retorno, 10 pontos separam o Flamengo do líder Botafogo. Distância que aumentou em 1 ponto nas últimas 2 rodadas. O próximo compromisso do rubro-negro é sábado contra o Juventude no Maracanã, diante da torcida. Com realidades diferentes nas 2 competições, Felipe tem pouco mais de 1 mês para escrever o desfecho desse primeiro capítulo na carreira de treinador profissional. Seja ou não com final feliz, tempo é algo que o ex-jogador não terá de sobra. Muito bem, todas as notícias do Malvadão contando essa história. Agora vamos virar para o lado DK. Rapaz, que sufoco final de semana, hein? Mas deu tudo certo, Flamengo classificado. Vamos ao que interessa, porque estamos numa corrida eleitoral do Malvadão aqui. E essa dupla, mais uma vez junto, a dupla juntinha, não é reeleição, mas é para manter, né, o que já vem acontecendo no Flamengo. Queria saber um pouquinho de vocês como é que está essa corrida eleitoral, agora está esquentando, reta final. Queria saber um pouquinho de vocês como é que está o trabalho em busca dessa eleição. Bom, a gente tem feito um trabalho bonito, o programa de governo está muito bom. A gente tem 3 pilares importantes, que é a parte de infraestrutura social, o desempenho esportivo, né, do clube. O Flamengo é um clube multiesportivo, tem que estar sempre desempenhando bem. E a questão de infraestrutura, que é muito importante também, do estádio, do Maracanã, o clube social. E, por fim, a gente tem a questão da administração do clube. Então, a gente está apresentando esses pilares para os sócios, está indo super bem. Eles estão entendendo a premissa básica, que é continuar o que a gente fez, com os resultados que a gente tem para apresentar e aprimorar. Sempre aprimorar, o processo é de melhoria contínua. Agora, Landim, sem dúvida nenhuma, os números mostram isso, que você é o presidente mais vitorioso da história do Flamengo e tudo mais. E a gente está vendo essa campanha, para muita gente, a chapa de vocês ia ganhar com uma tranquilidade. Tem muitas pesquisas espalhadas por aí, a gente brincava aqui, eu brincava com a sua assessoria. Como é que vocês estão olhando para essa situação agora? Do presidente mais vitorioso, da gestão mais vitoriosa?
tendo que, de repente, nessa reta final de campanha, dividir um pouco desse protagonismo da eleição com outras chapas? É muito difícil, tá certo, a gente poder dedicar tempo, de fato, para a campanha, porque o clube está lá, a gente precisa estar no dia a dia, tocando todas as rotinas que a gente tem. Tem menos tempo para poder fazer isso do que os demais candidatos. E, na verdade, o que eu procuro fazer é auxiliar aqui o Rodrigo na medida do possível, né? Mas, assim, a gente, em relação às pesquisas que você está falando, a gente acredita que, e tem a expectativa de que, no final das contas, quer dizer, os sócios venham, vamos dizer assim, a referendar esse trabalho que vem sendo feito já há 5 anos e quase 10 meses, e que teve no Rodrigo, vamos dizer assim, um grande parceiro de primeira hora, a pessoa que estava ao meu lado o tempo todo, quem participou, vamos dizer assim, das grandes decisões, em todos esses pilares que ele falou e que levaram o Flamengo da condição que a gente pegou em 2018 até a situação que a gente está hoje, em 2024. Né? Muito bem, Flávio Amêndola, nós temos temas. Sim, O senhor vai seguir o tema estádio? Vou ou o senhor seguir. tem outra pergunta, Flávio Amêndola? Não, eu vou seguir o tema estádio. Primeiro, dando boa tarde ao presidente Rodolfo Landim, ao Rodrigo Dunst também. A gente sabe que, muito provavelmente, tudo vai sair da melhor maneira possível envolvendo a construção do estádio, né? Mas eu vejo uma preocupação muito grande, especialmente do torcedor, se o valor que vai ser investido no estádio, se isso vai influenciar na montagem do elenco. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre isso. E assim, claro que a ideia de vocês é inaugurar o estádio lá em 2029, no dia do aniversário do clube. Já tem alguma ideia do que pode vir a ser o nome do estádio? Se vai ser algo que vai ser vendido, se o torcedor Não vai invente poder... nicknames, porque vai ter name. Mas o torcedor vai ter que criar o nome dele. E aí eu queria saber se já havia uma conversa entre vocês nesse sentido. Vou começar aqui respondendo, né? Basicamente é importante essa sua pergunta, né, para desmistificar muita mentira que tem sido falada no clube, né? Se é uma coisa que eu acho que essa administração, ela tem, vamos dizer assim, credibilidade em termos de gestão financeira. E quando chega nas eleições, começa muito fake news, muita conversinha fiada, entendeu? De dizer que não, estamos tendo descontroles, não é bem assim, isto vai acabar afetando, não vai acabar afetando absolutamente nada. Vou pegar grandes números para você que a gente conseguiu tirar do projeto, né? Um terreno como aquele ali, do gasômetro, custaria não só o terreno, mas o potencial construtivo, ou seja, o direito de construir o estádio, sairia por algo como 600, 700 milhões num orçamento que você fosse fazer de um projeto. Nós conseguimos comprar o terreno apenas pelo valor do terreno. A prefeitura foi grande parceira do Flamengo, porque está eliminando num projeto de lei a necessidade de pagar pelo potencial construtivo, que custaria algo como 500 milhões se a gente fosse ter que comprar isso, que a gente teria que comprar de um fundo. Ela eliminou isso, negociou com este fundo e transferiu esse potencial construtivo para outros terrenos. Isso foi feito numa grande negociação que foi feita em Brasília com a moderação da Advocacia Geral da União e foi feito um acordo. Então, com isto, a Prefeitura nos tirou do custo do nosso projeto 500 milhões. Mas, além disso, a Prefeitura está fazendo mais para o Flamengo. Ela está aprovando o potencial construtivo da Gávea e permitindo que a gente transfira esse potencial construtivo para a construção do nosso estádio. Como se fosse um dinheiro carimbado, uma ajuda financeira que a Prefeitura está dando para o Flamengo. Então, isto a gente acredita que vai ficar em algo perto de mais 500 milhões. Então, assim, do orçamento inicial do nosso projeto, quando nós levamos esse assunto para aprovação no Conselho Deliberativo, de lá para cá, nós já melhoramos o estádio em R$1 bilhão aproximadamente. 500 milhões que a gente deixa de pagar e 500 milhões que a gente vai ganhar. Fora isso, gente, a gente vai vender os name rights do estádio, a gente tem direito, a gente vai fazer uma série de campanhas. Tem uma previsão de custo, de valor do name rights do Flamengo? Eu não quero falar muito, mas eu acho o seguinte,
E você imagina o que é um name right pura e simplesmente para você dar para um estádio pequeno. Você imagina o que deve valer para qualquer empresa, na verdade, ela ajudar a atingir o sonho de 1/4 da população brasileira. Atenção, a empresa que se associar ao name right do Flamengo, ela não vai estar botando o name right numa estrutura. Ela vai ser a empresa que vai estar ajudando a viabilizar o sonho de 1/4 da população brasileira. E aí, se você me permite, até pelas pesquisas que eu vejo, a gente vê a torcida do Corinthians, que tem muita gente muito densa, em São Paulo. A do Flamengo é a mais capilar de todas. O Flamengo é espalhado pelo Brasil inteiro, o que ajuda ainda mais. Não, assim, as pessoas tentam vender o medo, né? As mesmas pessoas que trabalharam contra esse projeto do estádio próprio. Pessoas que se retiraram no momento da votação e não votaram a favor disso, né? Se você vai para uma sessão histórica para aprovar um estádio do Flamengo, uma coisa histórica, você se retirar antes é muito estranho, Então, mas eu queria falar sobre a camisa do Flamengo. Só a camisa do Flamengo vale hoje para o próximo ano, 280 milhões de reais. Só a camisa. Ou seja, nós somos a maior torcida do mundo, o maior clube do mundo. É impossível que agora o Flamengo, do jeito que está, depois que nós aumentamos o faturamento do clube, não possa construir um estádio. As pessoas têm que ter coragem e tentam vender o medo. Não, a gente vai ter coragem de fazer o estádio, porque a gente sabe, se só a camisa por ano é 280 milhões, o sonho dessa nação vale quanto? Foi o que o presidente falou. Quanto vale esse sonho? É muito tranquilo. Só queria acrescentar mais uma coisa, Flávio. O Maracanã, a gente adora o Maracanã. Assinamos agora o direito de usar o Maracanã, ser o concessionário do Maracanã por mais 20 anos em parceria com o Fluminense. Mas o Maracanã é um estádio muito caro de ser operado. E assim, os custos do Maracanã, quer dizer, a margem líquida que sobra do dinheiro que a gente tem lá de match day, da venda de ingresso, tudo isso, é algo como 40%. No nosso estádio, a gente vai poder aumentar isso para algo como 60%, 65%, porque a gente vai fazer um estádio muito mais otimizado, onde a gente vai ter possibilidade de ter algumas receitas maiores e custos muito menores, porque nós vamos projetar o estádio para isso. Então, só esta margem a mais de recursos que você hoje não tem, essa margem líquida que vai ser acrescida na operação do dia a dia do estádio, já vai nos permitir muita coisa. Agora, tem uma série de outras iniciativas que a gente não pode nem, talvez, citar aqui, que já estão sendo feitas, né? A gente já está conversando com... Bom, até eu vou contar uma aqui, que não tem problema. Mas, assim, por exemplo, a gente sabe que a NFL, por exemplo, está querendo vir para o Brasil. A gente já tem uma conversa, eu conversei com o próprio prefeito, eles estão querendo fazer um jogo no Maracanã, não no próximo ano, mas no ano subsequente. Pede para ser o Green Bay Packers de novo, por favor, porque esse ano deu ruim contra o Eagles. Lá perdeu no estádio deles. Mais. É porque foi lá, se fosse no Maracanã, dava gente. Pois é, então vai ser de 2026, a gente já deve ter no calendário do Maracanã. Mas a ideia é que eles querem fazer uma parceria conosco também, estão discutindo conosco o nosso estádio, por exemplo. Já discuti. Aí, claro que isso vai ter que ser levado em conta no tamanho dos vestiários, porque são muito mais jogadores e tudo isso. Mas, no caso do estádio do Tottenham, por exemplo, no qual eles fizeram essa parceria, boa parte do estádio foi paga com recursos da NFL para jogar um jogo por ano lá. Caramba. Então, assim, tem coisas que a gente pode fazer de dinheiros que ainda não existem e que nós vamos procurar estruturar e que eu tenho certeza absoluta que vão maximizar, na verdade, as receitas do Flamengo no futuro sem aumentar os custos. Então, assim, cara, é uma coisa óbvia, entendeu? E que é inacreditável que tenha gente trabalhando contra. Assim, é impressionante como, nesse momento que a gente vive político, essa coisa acontece. Bom, só para você entender que está em casa que não entende essa coisa da NFL, o Brasil é o terceiro país que mais consome, tá? Estados Unidos naturalmente em primeiro, México em segundo, Brasil em terceiro. Mas... Porque o Brasil é muito grande, gente, então proporcionalmente tem muita gente que assiste. Obviamente é um mercado muito promissor e muito fértil para eles, visto o desespero que foi para conseguir ingresso na NFL. Só conseguimos porque papai Alex comprou um camarote da Superbet, aí fomos todos tomar um together lá. Fernandão... Dá pra fazer João Lins, dá pra fazer mais uma pergunta com relação ao estádio? Rapidinha.
Como é que você vai perguntar pra ele se o ponto tá no meu ouvido? Aí ele responde pra você. Ah, entendi. A gente briga com o telefone sem fio. Não, Não. não do tempo. Então, precisamos ir pra Gabi. presidente. Mas é muito urgente? Não, é uma coisa mais pra passar pra galera de casa entender como é que funciona a redondeza, o que o estádio pode trazer pra redondeza, pra um ponto que a prefeitura tá tentando Aí a gente revitalizar. pergunta pra Dudu. Então, porque tá bom. Dudu ajudou no estádio, Pedro Paulo, Então, vamos acho que o pergunta Guilherme aqui. Schler é parceiro flamenguista, Ferreirinha flamenguista. Dudu ajudou o estádio, apesar de você vai. Ô, muito obrigado, Dudu. O negócio do potencial construtivo é bom, hein? Se conseguir fazer isso, ele já tirou do estádio e vai trazer o da Gávea pra cá. Muito obrigado, Dudu. Depois não reclame quando ganharmos 10 brasileiros seguidos. Né? Quando o Flamengo ganhar. Dudu, Então vamos ao que a torcida quer saber. Presidente, vice, mandar um beijo pra galera de casa que tá com a gente. Como é que tá a relação como é que tá a relação de vocês, né, da diretoria com o Gabriel? Porque a gente sabe que o Felipe, depois que assumiu, ele tem uma relação próxima e acredita no potencial do Gabriel. Ele sabe que o que o Gabriel pode render, e todo mundo sabe disso, mas já tem um tempo que ele não consegue ter um desempenho à altura do que a gente sabe que ele pode fazer. Houveram alguns problemas num passado bem recente e a gente sabe que ele é um jogador que, num passado também não muito longínquo, é o cara que mais conseguiu se relacionar com a torcida, a força que ele tem com a torcida, ele traz a torcida junto com ele, mas sabemos também que ele não tem feito muito por onde, né, ter esse reconhecimento. Como é que tá essa relação? Pô, tá mais próximo de ficar? Ou dá para estender um pouquinho mais, não vai estender? Eu sei que a proposta já existe, cabe a ele aceitar ou não, mas enfim, como é que tá o pensamento de vocês com relação a isso? Ser bem franco e rápido e direto, assim, Fernando, assim, a gente já fez uma proposta para o Gabriel, essa proposta está na mesa. Ele não aceitou essa proposta está na mesa. E a gente vai, caso a gente continue nessa situação, ele não aceite, quando chegar no final do campeonato, a gente vai olhar, rever a situação dele, discutir com o empresário dele. Está pendente ao tempo, né? De contrato. Está pendente ao tempo de contrato, não é? A gente oferece, não sei se só o tempo, porque na verdade ele não entrou em discussões. Nós fizemos uma proposta clara e objetiva, né? Oficial do Flamengo. Oficial do Flamengo, dando um ano de contrato e dando um valor para ele por esse ano de contrato. Foi isso que a gente fez objetivamente. Essa proposta não voltou com uma aceitação dessa proposta. Ele está lá com ele, essa proposta. Ele não decidiu absolutamente nada em relação a ela. A proposta está na mesa. Vai acabar o ano, se acabar o ano, a gente vai voltar a conversar com ele, vamos ver. E independentemente do que acontecer até o fim do ano, a proposta continua. A proposta está na mesa. Agora aqui, teve um Dia das Crianças legal lá, que a imprensa juntou a criançada, aquele negócio bonito. E aí, candidato, Rodrigão, o Gabi falou o seguinte, pô, como eu gostaria de fazer o primeiro gol do estádio. E aí, como é que faz? Agora ele quer fazer o gol do estádio, em 29, né, no dia do aniversário do Flamengo, em 29 eu ganhei a camisa linda do Flamengo com o estádio 29. Como é que faz agora? O Gabriel, ele entregou muito pro Flamengo, deu títulos históricos, né? Ele é um cara importante pro Flamengo, mas eu pelo menos, né, se eleito for presidente do Flamengo, a minha intenção não é me meter no futebol, entendeu? Eu acho que, a gente tem ali o Felipe Luiz, tem a comissão técnica, tem o scout. Eu vou procurar ser orientado para usar a minha caneta da melhor maneira possível. E é lógico que eu vou ouvir o Felipe Luiz, eu vou ouvir o scout e eles vão dizer essa proposta de um ano, faz 2 ou não faz nenhum, eles é que tem que me dizer. Entendeu? Ia fazer o Gabi fazia 35 gols na temporada que vem, aí fazia mais 2 e fazia mais, e fica até 50 anos lá, e te ama, Gabi, só que o caroço tem que entrar, né? Ei, Bigode? Tá precisando. Ah, tá lá ele. Tá precisando. Tá precisando. Não, tem que ter produtividade, não dá. Pois é. Tem que ver os dois lados. Bigodeira, tema agora Hugo Souza, o Neneca. Me lembro que eu conversei, né, com o presidente. Cabe pros dois, né? Isso é bom porque cabe pros dois. Exatamente. Afinal, o Pix já caiu? Ainda não. E... Entra na conta corrente aí, presidente. E aí quando olha pra cima, não caiu. Quando cai, não sabe agora. Já chega a notificação no telefone. Quando cai, não sabe Aliás, você que tá devendo, os outros pagam, hein? Opa, paga mesmo. Que tá devendo, paga. Não, assim, eu perguntei no sábado se já tinha sido pago e a resposta que eu recebi é que não tinha sido pago até sábado. Pode ter, mas pode ter me informado. Nem a multa do jogo?
Nem a Mateuzinho, multa vai do, desistir mesmo, do né? jogo. Mas assim, vamos lá. Eles têm que estar, o Corinthians tem que estar adimplente, vamos dizer assim, com todas as condições contratuais do contrato de empréstimo que nós fizemos com opção de compra, para eles poderem exercer a opção de compra. Então, como eu acho que eles têm interesse de comprar o jogador, e têm dito isso publicamente, né, certamente eles vão ter que pagar a multa para eles poderem comprar o jogador, porque senão eles não podem comprar o jogador. Mas se o Corinthians não exercer a opção, e aí no caso do Rodrigo ser eleito nessa campanha agora, o Hugo Souza é um jogador que te interessa? Trazê-lo para o Flamengo para deixar no grupo ali com o Rossi, com o Matheus e etc? Bom, só esclarecendo, os 2 primeiros jogos com o Corinthians, ele pagou a multa do Hugo Souza. E a terceira questão é a seguinte, eu já te falei, eu vou conversar com o treinador, com o scout, e se ele interessar o elenco, ele vai ser muito bem-vindo, senão a gente vai ter que arrumar uma solução. Se o Corinthians não fizer essa compra e o Flamengo não trouxer, o torcedor vai ficar meio injuriado, porque o Hugo... Aliás, o Corinthians só chegou, com todo respeito ao senhor Dom Ramon, que gosto muito dele, do Emiliano, família muito legal, aos jogadores, mas se não é o Neneca ali, o Corinthians não passava naqueles... Desde o Grêmio, que ele pegou muito, mas um monte de jogos. Juventude também, tá pegando demais. Aliás, o Rossi também é brincadeira, né? E eu gosto de lembrar da catimba do Rossi. A base do Flamengo só faz goleiro bom, né? Teve os erros aí no caminho. Teve um monte de alface danado lá. Esses dias eu entrei pra... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? E vimos aí um pouco falando sobre esse caso aí. Hugo Souza no Flamengo vai voltar ou não? Essa é a questão. Eu acredito que não volte não, porque o Corinthians vai querer exercer essa compra aí, porque com certeza, se eles for vender, eles vão vender muito mais caro do que ele comprou, porque o Hugo já valorizou e muito, né? O Flamengo vacilou, né, em ter feito essa proposta aí de compra pro Corinthians no valor tão baixo, né? Poderia ter emprestado, mas não oferecido a opção de compra, porque aí, se o goleiro valorizasse, eu poderia trazer de volta e vender para outro time, né? E o Corinthians é quebrado aí, vai querer parcelar um valor minúsculo de 800 mil euros, né? Em 4 parcelas de 200 mil euros. Então, é muito pouco. O Flamengo vai ficar correndo atrás dessa mixaria do Corinthians, que tá aí sofrendo um bocado de dívida, né? Não pagou a multa de 500 mil reais ainda aí por jogo, né? Que enfrentou o Flamengo aí no Maracanã. Na casa do Corinthians. Então, tudo isso, né, vem agravando aí para essa péssima negociação que o Flamengo fez nessa venda, né? Mas é isso. Se o Corinthians não pagar, né, ele tem um prazo ainda de 15 dias. Se não pagar esses 15 dias, o Flamengo pode quebrar o contrato e não vender mais o goleiro para o Corinthians. Eu acho bem difícil isso acontecer, mas se acontecer seria muito bom, porque o Flamengo tem aí um jogador que valorizou e vai voltar para o Flamengo. E se ele não quiser jogar no Flamengo, o Flamengo pode já colocar ele à venda aí para um time de fora. Com certeza vai ter vários times que eram interessados aí no goleiro Hugo, né? Ele se valorizou bastante. E aí, qual a sua opinião? Nesse comentário pra gente, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.